Eu vou trazer primeiro a matéria que fala sobre o fracasso do 1º de maio, né, do evento do Dia dos Trabalhadores. Essa que é uma data sempre muito ligada à esquerda, o Lula sempre comparecendo com grandes comícios e marcando presença nas ruas com a militância da esquerda, mas a cada ano que passa parece que isso está ficando mais fraco. O UOL traz aqui, olha, que mesmo com sorteio de carros, 1º de maio de centrais sindicais tem público reduzido. Sortearam 10 carros, fizeram um evento aqui na zona norte de São Paulo. O Lula pela primeira vez não compareceu e ao invés de fazer ali o evento na rua, né, juntamente com a população, ele preferiu fazer um pronunciamento em rede nacional. Fez na véspera, falando sobre o 1º de maio. Eu quero trazer aqui um trecho de 2 promessas que o Lula trouxe nesse pronunciamento na TV e rádio. Vamos ver o que disse o Lula, então, nesse pronunciamento na véspera do 1º de maio. Quero aproveitar para anunciar 2 medidas muito importantes. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Ô, Bauer, 2 coisas aqui, né? Primeiro, parece que desistiram de ir para a rua, né? Acho que até o ano passado, esse evento do 1º de maio foi um fracasso total, tinham 2.000 pessoas. Esse ano, novamente, dessa vez até sem o Lula. O ano passado o Lula estava lá, acho que ficou irritado, falou que faltou divulgação e tudo mais. Sorteio de 10 carros, nem assim juntou gente. E aí vem esse pronunciamento do Lula, que a gente separou outros trechos também que vai mostrar ao longo do programa, em que ele faz ali 2 promessas, né? Então, a primeira, o envio de um projeto de lei para fazer essa isenção do imposto de renda, que ainda não se sabe como é que vai ser compensada, né, essa arrecadação que eles vão abrir mão. E o segundo, que nem projeto não, vamos aprofundar a discussão sobre a escala 6x1. Então, no fundo, não são 2 medidas, né? Um é o envio de um projeto de lei ainda bem inacabado e uma promessa de falar mais sobre um assunto. Como é que você viu isso e essa ausência, né, de contato com o público real? Eu vejo como um descolamento cada vez maior da realidade, da visão de mundo do presidente da República, do partido que ele faz parte e do comando das políticas públicas brasileiras do universo do trabalho. Se no mundo inteiro o 1º de maio era e continua sendo um feriado universal, e já foi muito mais importante, nos anos 90, ainda depois da queda do Muro de Berlim, a gente via ainda nos países ex-comunistas uma ênfase no Dia do Trabalho como um dia de grande repercussão política, etc. Isso se perdeu no mundo todo, mas no Brasil, além de tudo, a gente está com uma agenda dos anos 60. A agenda sindical brasileira é uma coisa tão... É mais do que velha, ela é completamente ultrapassada, né? E aí o modelo aqui de fazer manifestação sempre foi em cima do dinheiro público ou do dinheiro da contribuição compulsória sindical, com um show sertanejo, com um sorteio, com um monte, com pipoqueiro, com algodão doce para ver se a turma ia, e nem assim consegue mais. Aí você vê, o próprio governo já viu que não funciona mais esse tipo de coisa, fica insistindo. E aí vem o presidente com essas 2 medidas, que não são medidas de coisa nenhuma, porque, como você colocou, se o Congresso aprovar a isenção de imposto para o trabalhador que ganha até 5 mil, isso tem um custo para a sociedade que vai vir para um outro lado. Alguém vai ter que pagar, como sempre, essa turma aí acha que dinheiro nasce em árvore. Eles estão reduzindo a capacidade do Estado de arrecadar, com uma medida populista para dizer que quem ganha pouco não vai pagar imposto, num ambiente onde a crise fiscal é iminente, onde o Estado não tem mais como cumprir seus próprios compromissos, ao que tudo indica que em 27 vai explodir a conta.
Aqui só para fazer um ponto, né? Não que seja ruim não pagar imposto, mas é que seria bom se eles reduzissem o gasto. Claro, claro. A gente tem falado desde que se conhece por gente que quanto menos imposto, melhor. Quanto mais livre as pessoas forem para pegar os seus recursos e fazerem o que bem entenderem com a sua renda, melhor para todos. Mas nós estamos falando de um quadro invertido, um quadro onde o Estado é enormemente gastador, é inadimplente fiscal, num ambiente onde cada vez mais o Estado gasta mais, e ele anunciou uma medida dessa populista, porque não vai passar, porque se passar, pior ainda para o próprio Estado e para as pessoas e para os trabalhadores. O que as pessoas têm que entender é que o efeito sobre essas medidas é em cima do trabalhador, né? E a outra medida, Na escala 6 por 1. que é esse debate ridículo, você me desculpe, mas é uma coisa infame, é que enquanto a porca faminta ataca a horta, que é o que está acontecendo no Brasil, desde que esse governo voltou, se a gente pode chamar isso de governo, desde que 1º de janeiro de 23 a gente está assistindo uma sessão horror que vai terminar em 31 de dezembro de 26, esse pessoal percebeu que não volta mais, então foi com toda a sua força para arrebentar o Estado Nacional e arrecadar ou se locupletar como puder, que é o que está acontecendo. Vídeo do escândalo do INSS que a gente vai conversar agora, que é a ponta de um iceberg. Então eles utilizam e isso é deliberado, eles utilizam esse tipo de pauta, do tipo a jornada 6 por 1, vamos debater, quer dizer, em outras palavras, vamos dar mais tempo para o trabalhador ter vida privada, ter vida entretenimento, cuidar da sua família, que é um discurso completamente anacrônico também, porque no mundo do trabalho, isso que é o importante, Renato, tudo isso que a gente está vendo aí, isso está tudo ultrapassado. O mundo que está funcionando, a flexibilidade do trabalho é a ordem do dia. Pessoas que têm 2, 3, 4 empregos, que trabalham de madrugada, que trabalham domingo, que trabalham de casa, que trabalham do parque, né? Onde a legislação é muito flexível, onde o contratante e o trabalhador têm rapidez e eficiência no contrato e no descontrato. Aqui é exatamente o contrário. A gente está vivendo numa era dinossáurica, jurássica, com esse tipo de gente, com esse tipo de liderança. Então, assistir isso daí no 1º de maio, assim, ver o caso do 1º de maio, dá até um certo prazer. Mas ver as medidas que esse presidente toma e o discurso que ele faz, é realmente a contagem regressiva que eu sempre anuncio aqui, ela cada vez me deixa mais ansioso. Eu já contei, hoje são 604 dias. Vamos pôr na tela aí, a gente tem esse contador aí. Para acabar esse... Olha lá, ó. É isso, 604. Acertou, lá. 604. Aí. Eu tô contando mesmo, porque é sério. Faz mal para a saúde você ver todos os dias essa figura e esse governo e essa gente que nos faz passar por essa vergonha diária. Então é uma contagem de 604 dias, né? Bom, bem nessa linha do que o Lobauer falou, né, da incapacidade de se adequar aos tempos atuais, veio um editorial do Estadão. O Estadão traz o seguinte, em cima, né, dessa fala do Lula no pronunciamento em rede nacional. Incapaz de falar o idioma dos trabalhadores do século XXI, Lula se ausentou do 1º de maio nas ruas e preferiu fazer propaganda demagógica de seu governo na TV. Jean Turco, parece realmente que ele está falando ali com aquela época de trabalhadores em fábricas, né? Que eles chamam de fábrica proletariado, que o Lula fez parte, era sindicalista e tudo mais, muito longe daquilo que é a realidade hoje em dia do pessoal, com tecnologia e com outros anseios que não tem a ver com esse discurso, né? Pois é, boa noite, Renato, boa noite a todos. Olha, não só me parece um fracasso de Lula e deste governo de forma específica, mas eu diria também, talvez até mais, dos sindicatos, né? Nós sabemos que o Brasil é o país dos sindicatos, os dados mostram que temos milhares de sindicatos e não conseguiram levar ninguém às ruas no dia do trabalho. Então, isso mostra várias coisas, não só este descolamento, etc., mas também que me parece que neste momento os sindicatos, talvez não todos eles, conectando já com a questão da fraude do INSS, né, da qual vamos falar daqui a pouco, talvez alguns deles estivessem mais ocupados em outras questões, em tirar o dinheiro, por exemplo, dos aposentados, dos velhos, do que mobilizar realmente as pessoas para um dia importante no mundo inteiro. Agora, um pequeno detalhe, aquele sorteio que você citou, também, se eu fosse um jornalista,
gostaria de investigar, né, se foi cadastrado, registrado devidamente na Caixa Federal, como todos os sorteios deveriam acontecer. Porque se trata de descaros, quem sabe os ganhadores talvez sejam pessoas próximas aos grandes líderes que organizam tudo isso. Sobre as propostas, o que eu diria? Diria o seguinte: a questão dos 5 mil, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, na verdade, essa deveria ser, em teoria, uma questão automática. Por quê? Porque com o cair do poder de compra, com a inflação, etc., é o que já tinha que acontecer já faz muito tempo, muitos anos. E é algo automático, não deveria nem ser o executivo a decidir tudo isso. Mas, de qualquer forma, por um lado, também é culpa de quem não fez antes, de quem não adaptou essa mudança automática. Só que, claramente, não será corresposta por este corte de gasto do qual vocês estão falando. Sabemos já que o governo está falando junto com o legislativo de isentar essas pessoas e, por outro lado, aumentar o imposto de renda, ou os impostos de forma geral sobre os mais ricos, né? O que não vai funcionar, porque já vários estudos demonstraram que o capital dos ricos tem asas, é mais fácil que possa ir embora, então as pessoas estão já se preparando e você não vai conseguir cobrir este buraco dessa forma. Até porque, no Brasil, a maioria dos impostos que o Estado arrecada nem vem do imposto de renda, vem, na verdade, dos impostos sobre o consumo. Então, quem vai ser isentado do imposto de renda, claro, para ele vai ser ótimo, mas ele vai continuar pagando muitos mais impostos no consumo, só que de forma oculta. Então, não vai funcionar pela enésima vez. Um país pobre não pode se permitir o luxo de taxar os ricos, porque os ricos, se um rico pagar a mesma carga tributária que paga na Alemanha, desenhando, ele vai para a Alemanha, então. Né? Se ele está disposto a ficar em um país mais pobre, é porque, pelo menos, tem uma carga tributária mais baixa. Sobre a jornada 6x1, é a enésima enganação. Por quê? Porque, obviamente, posto que todo mundo gostaria de trabalhar menos, né? Mas vejam, não é algo que você obtém na canetada. Observe, por exemplo, as pessoas que têm a sorte, o privilégio de trabalhar menos, né? No Brasil, tem algumas pessoas que, chegando num certo ponto da vida, advogados ou profissionais livres de forma geral, conseguiram acumular um certo dinheiro que conseguem, por exemplo, não trabalhar um dia, ou fazer esporte a sexta-tarde, ou algum dia de manhã, etc. Reduzir, frear em algum momento da vida e trabalhar menos. Por que e como fizeram isso? Trabalhando muito, acumulando durante a vida toda, se qualificando, se tornando produtivos. É assim que funciona. É claro que este é o ideal de todo mundo. Então, como? Sabendo, se qualificando, se tornando mais produtivos, trabalhando muito por muito tempo e administrando bem o próprio patrimônio, com educação financeira, etc. Então, na verdade, a pauta do trabalho não deveria ser essa pauta realmente velha de 50 anos, trabalhista, marxista, etc., que além da boa propaganda, das supostas boas intenções, gera resultados negativos. A pauta do trabalho no Brasil deveria ser o aumento da produtividade, porque a produtividade no Brasil está estagnante já faz décadas. E este é o problema. As pessoas não conseguem ganhar mais dinheiro. E o poder de compra está caindo, por quê? Porque a produtividade está estagnante. Isso não é só uma questão de capital, de falta de capital humano, de escolarização, etc., mas é também uma questão de regulamentação excessiva do Estado, de dificultação de importação de tecnologias mais produtivas, etc. Essa deveria ser a pauta trabalhista no ano de 2025. Ainda nessa linha aqui do populismo, uma notícia que saiu agora há pouco, o governo federal vai lançar programa de crédito para entregadores de aplicativo, diz o ministro do Trabalho. O crédito poderá ser usado para comprar moto nova e visa melhorar condições dos entregadores, afirma o Luiz Marinho. Ou seja, você tem hoje esses entregadores que realmente ganham mal, né? Tem uma condição complicada, por quê? Porque tem muita oferta. Você vai aumentar a oferta de entregadores, vai piorar a situação, né? O frete, digamos assim, vai ficar mais abundante, mais barato, né? Porque vai ter mais gente ofertando. E depois esse pessoal ainda vai estar endividado para pagar o crédito que o governo está lançando. A gente está botando gasolina para pagar o incêndio. Sabe o que me impressiona muito? Assim, a gente já viu essas coisas antes. No governo Dilma,
Fizeram com os caminhões, né? Os caminhões, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eles são incorrigíveis, não aprendem com os próprios erros. O programa de crédito para entregadores ainda aguarda um aval do presidente Lula e análise da Casa Civil. Então, também pode ser que daqui a pouco já desistam também. E aí, em cima desses anúncios, né, de redução de jornada de trabalho, redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, vem outro lado, que são os gastos que não param. A gente trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro, o Poder 360 traz o gasto com diárias e passagens, que bate recorde no primeiro trimestre com a gestão Lula 3. Aí o gráfico histórico, trazendo desde a Dilma, que era um valor bem elevado, com o Temer isso já começa a cair bastante, vem Bolsonaro, tem pandemia, vai lá embaixo, e agora, com a volta de Lula e do PT ao poder, batendo aí 789 milhões, que é o maior valor da série histórica, esses gastos com diárias e passagens, ao mesmo tempo em que a primeira-dama viaja sempre, né? E dessa vez foi para a Rússia com uma semana de antecedência, Lobauer. Não se sabe exatamente para quê, parece que já está previsto aqui ida para o Balé Bolshoi e outras atrações turísticas, para uma viagem que depois o Lula vai à Rússia também para se encontrar com o Putin, mas a Janja já desembarcou antes. Ricardo Gomes, tua análise aí desse combo, né? 1º de maio, o Lula fazendo anúncio na TV, ao mesmo tempo em que o governo segue gastando. É importante lembrar que esse recorde de gasto, Renato, é até aqui, né? Provavelmente ano que vem vai estourar e no outro mais uma vez. Então, calma, porque não são números definitivos, né? A fome parece não passar, né? Esse 1º de maio é uma coisa anacrônica, né? Era celebrado como aniversário da CLT, a CLT lá de 1º de maio de 43, e é uma pauta, o Jean Turco disse bem, de uma esquerda que não existe mais, de um marxismo que contrapunha empregado e empregador, uma lógica de trabalho que ficou no passado e que a CLT tem mais de 80 anos no Brasil, se acreditava que era uma espécie de vaca sagrada que não poderia jamais ser reformada, pois já houve a reforma trabalhista, o PT não conseguiu ter força para conter a reforma trabalhista, agora tenta acordar esse tema de contraposição entre empregado e empregador com essa pauta da jornada 6x1 e não vai funcionar. O Brasil é um dos países do mundo que tem o RSR, o repouso semanal remunerado. A jornada 6x1 significa o seguinte: 6 dias o trabalhador trabalha e recebe, e um dia ele não trabalha e recebe igual. O empregador paga para não ter trabalho. O repouso semanal ele é remunerado. Quem olha as condições do Brasil hoje, as condições econômicas do país hoje, é possível ir para um modelo em que o trabalhador, em vez de trabalhar 6 e folgar 1, recebendo 7 dias, que ele trabalhe 5 e receba 2 sem trabalhar? Isso é razoável dentro da capacidade econômica que o Brasil tem hoje? É claro que não. Então, isso é uma tentativa de resgatar uma pauta dos trabalhadores, do povo comum do Brasil, que o PT perdeu, o PT foi para dentro. Agarrado ao PSOL e essa vanguarda de esquerda, foi para dentro de uma agenda woke, foi disputar espaço dentro das universidades, nas redações da mídia tradicional, com um artista, se afastou da população. Agora está tentando encontrar algo com uma pauta que é absolutamente impossível economicamente de avançar. Não tem dinheiro no Brasil para remunerar 2 dias trabalhador parado. E essa mudança de modelo de trabalho para sair da CLT é algo irreversível, já está acontecendo. A terceirização já enfraqueceu isso. Agora se discute, o Supremo está discutindo a pejotização, que é nada mais, nada menos que o sujeito abrir uma empresa e prestar serviço para uma pessoa ou para outra empresa usando seu CNPJ em vez de ter CLT. Quer dizer, por que o Supremo trouxe esse tema para debater?
porque é uma demanda para isso. O que não há demanda por exemplo, com esse financiamento de motos, né? De novo, o governo tentando resgatar uma pauta de trabalhadores com juros subsidiado para moto. Nós já vimos o que acontece, né? Se a demanda por motos de teleentrega fosse alta, a remuneração destas pessoas seria igualmente alta, porque por uma questão de oferta e procura. Agora, o que é que vai acontecer? Várias pessoas vão tomar esse crédito para entrar nesse mercado e não vão oferir a renda que esperam, porque vão aumentar a oferta de mão de obra, a remuneração vai ser diluída entre mais trabalhadores, a remuneração vai cair e essas pessoas não vão conseguir pagar os financiamentos que vão tomar. Ou seja, é uma medida populista que vai resultar em piora da qualidade de vida dessas pessoas. O governo é uma pauta anacrônica, uma pauta defasada, não consegue reunir pessoas. Aquela máquina de financiamento dos sindicatos, que quando terminou o chamado imposto sindical, já batizada então de contribuição sindical, parou de acontecer, não consegue mais reunir pessoas, pode sortear carro. Olha, talvez nem dando o carro as pessoas fossem atrás desta conversa. O que reforça, Renata, a minha tese de que esse não é o governo Lula 3. Esta é a segunda metade de Dilma 2. Lula não voltou para fazer o seu terceiro mandato. Ele voltou para continuar a obra de Dilma Rousseff. É nesse caminho, Renato, que o governo está indo. Pois é, muita gente apontando isso. E aqui mais 2 exemplos, né, de inchaço do Estado que a gente traz. Matéria do Globo. O tamanho incomum da equipe de comunicação que Padilha herdou na saúde. Temos aí a manchete trazendo o seguinte, olha, Alexandre Padilha, novo ministro da Saúde, né, que saiu também depois de uma crise com a ex-ministra, ele herdou o Ministério da Saúde com uma equipe de comunicação inacreditavelmente robusta. No total, 300 funcionários, isso mesmo, 300 funcionários só na comunicação do Ministério. É um número maior do que praticamente todas as redações de jornais, revistas, sites ou TVs do país. Uma coisa impressionante. Então, Ministério da Saúde com esse inchaço na área de comunicação. Ministério do Trabalho, traz a Folha de São Paulo, quintuplica a verba e contrata ONGs ligadas a sindicatos e entidade investigada. Convênios saltaram para 132 milhões e beneficiaram até organizações hoje sob suspeita. Por outro lado, a pasta diz que o aumento se deve à retomada de políticas sobre mercado de trabalho. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado, já está aqui conosco para comentar aqui algo que é generalizado, né? Aqui a gente trouxe pasta da saúde, pasta do trabalho e é aquilo que o pessoal vai descobrindo. Agora, dá para imaginar o tamanho disso e é por isso até que o título do nosso programa de hoje é O Brasil do PT voltou, Luiz Felipe. O Brasil do PT voltou e o Lula está em franca campanha e está fazendo tudo quanto é sorte de demagogia que funcionava no passado e que hoje não tem mais aderência. Não tem mais aderência por uma razão muito simples, porque o eleitor não é o mesmo. O eleitor está muito mais sofisticado. Ele entendeu que todos esses subsídios, que todas essas benesses, que todos esses agraciamentos, essas ajudas do governo, acabam se revertendo contra o trabalhador, contra o consumidor, em forma de desemprego, em forma de uma série de escassez e até em queda de preço. Aqui vamos falar o último post que vocês falaram aí, são ao crédito para os motociclistas, motoboys, motociclistas em geral, né, que prestam serviço de aplicativo. O que acontece quando você incha a oferta? Todo mundo entra para fazer o serviço de entrega. O que acontece? Certamente vai haver uma queda de qual é o preço final, porque você nunca vai ter escassez de quem entrega. É isso que eu acho que é um problema aí grande. E depois, você não tem uma demanda comensurada para sustentar, o mercado se torna insustentável. E aí praticamente você acaba com o mercado. Né? Um mercado que seria vencedor para todos os lados, ganha o entregador, ganha o consumidor, ganha a empresa, ganha o governo, porque também está
está deixando de intervir, está gerando uma série de benesses econômicas, todo mundo perde porque o governo resolveu fazer uma gracinha, fazer ali uma benesse, e vai intervir, vai gerar uma distorção, e depois você vai gerar a situação em que você vai ter vários entregadores de motocicleta, e eles não vão ter mercado, ou não vai valer a pena, mas eles ainda têm que pagar o crediário. E aí, como é que fica? Foi a questão como mencionaram anteriormente aqui com relação aos caminhoneiros. Mesma coisa. Então todos perdem, o governo tem que tirar essa mão. Agora, o que a gente precisa dizer? O novo governo, a nova esquerda, ela precisa se reinventar, né? Precisa dar um caminho de saída para essa nova esquerda. Ela não apareceu ainda, né? Como é que eu vou dar uma sugestão aqui para essa nova esquerda? O que ela deveria aderir? Ela deveria aderir à discussão de descentralização ou centralização de serviço público, deveria aderir na questão de separação de poderes de fato, que de fato é um grande problema aqui para qualquer país. Se hoje temos um problema da esquerda querendo fazer um Estado totalitário ditatorial, e aí, ela não tendo presença no próximo governo, olha, o Estado ditatorial está gerado. Aí cabe os futuros incumbentes, se não forem de esquerda, vão ter um Estado ditatorial. Então eles estão criando esses esteios institucionais e não sabem que talvez eles percam e percam muito, como a gente está vendo na Europa, como a gente está vendo nos Estados Unidos. E eles não vão conseguir se sustentar manipulando as instituições, manipulando os sistemas para se preservar no poder. Isso não tem sustentação e só agrava a saída deles. Só agrava. E é isso que a gente está vendo. Acho que eles estão desesperados, são um bando de inempregáveis que não tem transferibilidade para absolutamente nada, são desqualificados em qualquer coisa que eles queiram fazer e, pior de tudo, corruptos ou cúmplices de corruptos. Estão ajudando a ampliação da corrupção, que já é endêmica, já é quase que um significado do Estado brasileiro. O Estado brasileiro corrupto. E eles estão ajudando isso, se não partícipes integrais. Então esse governo já está de saída, como colocou o Lobauer. Agora, temos que evitar, entre esses 600 dias que ainda temos desse governo, de evitar ao máximo um estrago que seja irreversível. É isso que é o grande problema aqui. Como estamos em minoria, o estrago que eles podem causar nos próximos 600 dias ainda é grande. E, claro, no processo eleitoral 2026, quem que o eleitor vai eleger? Né? O governo está fazendo toda a sorte de propaganda, como mencionei, demagógica, para ver se ele salva alguma elegibilidade em 2026. Está criminalizando a oposição, está fazendo todo tipo de cerceamento político aí de outros que possam vir bascular o seu cantinho. Mas olha, o seu cantinho está ficando muito pequeno e o poder que o Estado está exercendo, ele diria que está gerando um movimento até contrário. Quanto mais o governo espreme, mais a população não quer participar desse Estado. Então a gente vai ter que ter reforma administrativa e rever tudo isso que o governo está gerando, porque esse inchaço não faz bem para ninguém. O consumidor e o eleitor já perceberam isso.